falando, irmãos, sobre a dificuldade que nós temos de orar. Há um caminho vital para a vida da igreja, para a nossa vida, e a gente não tem dado tanta importância com relação à oração. As nossas orações são, às vezes, interesseiras, são, às vezes, egoístas, e nem assim a gente ainda tem uma vida de oração. Então, a minha preocupação é que, às vezes, somos religiosos, mas não somos amigos de Jesus. Somos amigos do pastor, amigos entre amigos na igreja, mas nós não temos intimidade com Deus. Por isso que alguns desastres acontecem na nossa caminhada, porque nós somos simplesmente religiosos. A gente até briga pela religião. Nós discutimos, batalhamos, defendemos o nosso ponto teológico, mas falta-nos intimidade com Deus. Eu falei aqui daquele exercício, aquela coisa elaborada para orarmos. E algumas pessoas até não gostam de orar para que as pessoas ouçam por causa da elaboração das orações. Não, eu não sei orar, eu não consigo ter um raciocínio lógico, eu me devago. Então, às vezes, a pessoa desculpa-se para não orar, porque acha que a oração tem que ser uma obra de arte. Tem que ser algo que tem as palavras escolhidas, que tem tudo certinho, você não pode errar. Então, isso não é oração. Oração é uma conversa, é um diálogo que eu tenho com Deus, com toda a verdade da minha alma. Toda a verdade. Qualquer relacionamento interpessoal, a base primeira é verdade. Qualquer relacionamento. Deus é um Deus pessoal, logo o que Ele quer ter conosco é exatamente um relacionamento interpessoal. Por isso que Deus, Ele não é transcendente apenas. Ele não está lá num trono separado da gente, não entende. Deus é também imanente. Ou seja, é o Deus que está lá, mas é o Deus que está aqui. É o Deus que se fez Deus, gente. Então, essa realidade que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um Deus que procura relacionar-se conosco. É um Deus que quer intimidade, Ele quer compartilhar. Porque Deus sabe que nós só podemos representá-lo bem na vida, só podemos entender o que Ele tem para as nossas vidas, só podemos ouvi-lo falar se tivermos intimidade com Ele. Se não tivermos, irmãos, pode fazer o que você quiser. Pode ler, você vai ouvir pessoas, pode vir ao templo, você vai simplesmente ouvir de terceiro, que não é a realidade da sua capacidade de ouvir. Relacionamento com Deus passa, sem dúvida nenhuma, pela intimidade com Ele, pela oração. Deus nos oferece poder, mas o poder vem somente através da intimidade com Ele. Não tem como. E essa intimidade é passar tempo conversando com o Senhor. É abrindo o coração com Deus. Isso precisa fazer parte do seu DNA.
Orar. E a gente, às vezes, nós lemos, não é? Esses grandes, que foram pequenos. Por isso que eles se tornaram grandes, irmãos. Porque eles colocaram em prática a sua necessidade de Deus. E por isso que se tornaram grandes, do tamanho do Deus que eles confiaram. Então, quando nós lemos esses homens, a gente fica pensando assim, puxa, eu gostaria de fazer esse negócio. Está à disposição. Deus continua esperando esse pessoal. Deus continua esperando a mim e a você para um relacionamento pessoal. Quando nós nos relacionamos com Deus, Deus começa a disponibilizar aquilo que Ele disponibiliza apenas para os íntimos. Apenas para aqueles que vão lá gastar, investir o seu tempo em uma conversa com Ele. Aquelas orações vazias, egoístas, aquilo só serve para vender religiosidade. Para achar que Deus é um supermercado, você vai lá, com o listinho que você precisa, até paga. Tem gente ganhando dinheiro com isso. Né? Tamanho da bênção, tamanho da oferta que você dá. Há que ser miserável, dá mais, você recebe mais. Nunca vi uma mentira tão grande como essa, irmãos. Deus não prometeu vender nada. Ele diz que vai dar de graça àqueles que lhe são íntimos. Então é porque a gente tem preguiça de orar. Por isso que a gente pede aquele camarada que parece que ora bem para interceder por nós junto ao Pai. Mas não é assim que Deus funciona. Deus funciona com intimidade individual. Deus é um Deus pessoal. Por isso que Ele trata a mim pessoalmente como se não existe ninguém mais. E a você da mesma maneira. Deus é um Deus relacional. E a gente precisa de entender isso. Hoje eu quero conversar com os irmãos com alguns textos. E a gente vai debruçar em cima desses textos. Eu chamo cavar. Os irmãos devem ter visto aquela reportagem, que aquela reportagem foi a gota d'água para a justiça entrar e acabar logo com aquela festa do garimpo. Foi aonde que foi? Não sei se foi a Record, ou foi a Globo, que fez toda uma reportagem sobre o garimpo. Foi a Globo? Não importa. Aquela reportagem do garimpo, né? Aqui não vão levantar bandeira de nenhum. Então, vocês viram lá, a camarada entra lá dentro do túnel e diante das camas, o cara tira aquele pedaço de coisa. Uns trabalham com britadeiras, outros mais pobres trabalham com a enxada, a picareta, e vai cavando, achando a pepita ali. Então, irmãos, quando a gente cava o texto, as pepitas chegam. O poder de Deus está aqui. Então eu queria cavar uns textos com os irmãos, para a gente achar nesses textos a preocupação primeira de Deus em relacionar-se conosco. E a gente acha que não é isso. E às vezes a gente acha que relacionar-se com Deus é estar na igreja. Pode ser um estímulo. Mas relacionar-se com Deus é um caminhar diário com Ele. Eu até estava comentando que, às vezes eu uso a seguinte expressão. Meu irmão, olha, particularmente a minha visão, para eu dizer para você, numa conversa aqui bem íntima, a minha visão do que Deus está fazendo é esta. Agora é claro que eu não posso dizer isso de púlpito, porque as pessoas não vão entender.
Eu não estou sendo um particularmente, estou sendo o outro de púlpito. O que eu estou fazendo é que quando eu estou tete a tete conversando com alguém, eu tenho toda a disponibilidade de esmiuçar isso. Quando eu estou aqui na frente, eu tenho que policiar-me, porque há uma heterogêneo, aqui, uma visão heterogênica. Uns podem entender, outros mais ou menos, outros de jeito nenhum, outros nem querem ver. Então é mais difícil. Mas existem alguns profissionais, alguns crentes que dizem assim, como crente eu não poderia te dizer isso, mas como eu vou te dizer. Isso é uma dicotomia de vida. Irmão Melo chega para mim e diz, ó, como presbítero, pastor, eu não posso te dizer, mas como advogado eu posso. Por quê? O que está acontecendo? Presbítero é ser religioso, advogado não. Presbítero é fazer parte de uma comunidade, o advogado não. O engenheiro não. Então, quando eu estou lá fora, aqui, olha, lá na igreja eu sou pastor, mas aqui negócio é negócio. Para! Que negócio é esse? Isso é religiosidade. Então, quando eu entendo que Deus quer relacionar-se comigo, não uma religião, não aquele negócio de vir à igreja, de ouvir uma mensagem embora, isso não ter nada a ver comigo no resto da semana, isso é demoníaco. Isso não é de Deus. Deus quer ter intimidade comigo todo o tempo. A Simone precisa de acordar com um cara crente ao lado dela. As minhas meninas precisam relacionar com um pai crente ao lado delas. As pessoas que convivem comigo no dia a dia, crentes ou não crentes, devem relacionar com a pessoa crente todos os dias, temente a Deus, que tem um relacionamento com Deus que vai interferir nos meus relacionamentos interpessoais, mesmo que não sejam crentes. É isso que Deus está chamando a mim e a você para fazer. E isto é firmado quando eu oro. Quando eu gasto tempo com Deus, que eu fico sabendo o que Deus quer. Há algumas decisões que eu não tomo sem dormir sobre elas. Por quê? Eu vou conversar com o Papai do céu. Esse negócio é muito sério. Eu preciso de perguntar a Deus o que Ele quer. Vou ler a sua palavra. O Espírito de Deus vai imprimir no meu coração. Vou participar de um culto. Vou ouvir uma mensagem. E Deus vai dar aquilo assim, é isso que eu quero que você faça. Intimidade com Deus. Mas vamos lá, vamos começar por Jesus Cristo. Que eu acho que é onde a gente tem que começar tudo. João 10. João 10, verso 22. Isso é um culto. É uma celebração do povo de Deus em Jerusalém, numa festa chamada a festa da dedicação. E o texto é tão fantástico, que era inverno. 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. Como isso aqui é importante. Um dia de celebração do povo de Deus, Jesus está lá. O homem Jesus está com o povo de Deus, celebrando o Deus da vida dele. E o que é interessante, não está dizendo que Jesus está sentado, não está dizendo que Jesus está lá, passeava no templo. E eu não sei você, mas eu fico pensando, o que está passando pela cabeça de Jesus? Porque às vezes a gente senta aqui, fecha os olhos, a gente agradece, pede a Deus para abrir a mente, para dar sensibilidade, dar interpretez, dar um ouvido para ouvir a voz dele, tirar todo o ruído,
todo o ruído da nossa caminhada hoje, das lutas, das angústias, e deixar livre o caminho para a palavra entrar na sua vida. Aí eu fui perguntando, o que Jesus estava fazendo ali? Olhando toda aquela beleza, tudo aquilo. Participei do projeto desse negócio aqui. Agora tem uma coisa, nada disso aqui vai ficar de pé. Se esse povo não entender que Deus não está circunscrito a esse monte de pedra, eles não vão poder entender a dimensão de Deus. Eu não sei se foi isso. Não sei mesmo. Mas pensa um pouquinho no que poderia passar pela cabeça de Jesus. Olhando aquelas pessoas assim, cumprindo cabalmente a liturgia levítica, oferecendo, fazendo aquilo, penitências, talvez entrando de joelhos, talvez Jesus está ali, Ele está ali, Ele está ali. Toda uma religiosidade, Jesus estava passeando. Significa que ele entrava num cômodo, entrava no outro. Esse que ele está, o pórtico de Salomão, é onde ele é abordado. Mas o texto diz, ele passeava. Semana de festa. Jesus deve ter ficado ali o tempo todo, vendo toda aquela movimentação do seu povo, fazendo tudo para agradar a Deus. E aí vem uma turminha, aquela turminha de sempre. Ô turminha, nunca perdeu essa turminha, irmãos. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Quem és tu? Quem és tu? Me disseram que o Rogério, na peça, quem esteve lá em Catanduva? Alguém esteve lá? Ninguém, né? O Rogério entra de mendigo na igreja, ele entrou aqui 2 vezes, né? Ele só queria um abraço. Então diz que ele entrou lá, o pessoal quase que atrapalhou o negócio. Não queria deixar ele entrar. Irmãos, qualquer coisa diferente no nosso ato litúrgico, a gente observa. Eu fico pensando, irmãos, que aqueles judeus que abordaram a Jesus Cristo, eles estavam vigiando a Jesus o tempo todo para dar o bote. Jesus estava, como que ele disse lá atrás, quando era criança, eu estava na casa do meu pai. Agora vocês imaginam a atitude cultica de Jesus. O semblante dele. O que brotou do coração de Jesus. Aí o judeu diz assim, não dá para o senhor definir esse negócio, a nossa mente a gente não consegue. Quem é o senhor de verdade? Até quando? Até quando nós vamos ficar sem definir quem de fato o Senhor é? Irmãos, primeira coisa com relação à oração
é quando a gente não sabe quem Deus é. A nossa concepção de Deus interfere diretamente na nossa oração. Risca aí na sua Bíblia. Pode riscar a Bíblia, pode riscar, viu, irmãos? Não tem nenhum problema, você não vai pecar por riscar a Bíblia. Você vai fazer é ter que trocá-la depois. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? A continuação do versículo. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Ou seja, nós precisamos entender quem o Senhor é. É só um grupinho, viu, irmãos? Um grupinho de encrenqueiros. Aí o que Jesus responde, irmãos? Leia aí, o 25. Como é que eu vou entender que Deus, que Jesus Cristo, faz a obra de Deus se eu não tenho intimidade com Jesus? Eu já disse para vocês quem eu sou, vocês não acreditaram. Irmãos, eles estavam num momento de culto, isso aqui é uma festa da dedicação do povo de Deus, e eles não sabiam que Jesus ainda era. E ele já tinha dito. Eu trabalho entre vocês, o meu Pai trabalha entre vocês através de mim. 26. Gente, isso aqui é muito pesado. Se eu falar para você, ou você falar para mim que eu não vou para o céu, não vai fazer muita diferença. Porque eu sei que eu vou. E você sabe que vai também. Agora, quando Jesus fala que o camarada não tem nada a ver com ele, aí pesa. Pesa. Sabe por quê? Vocês estão, todos vocês, nesse serviço litúrgico, cumprindo a agenda judaica, cumprindo a liturgia judaica, mas é porque vocês estão aqui, mas você não tem nada a ver comigo. Agora que vem a intimidade. Se você ligar no consultório do irmão Melo, se a irmã Zildinha atender e a Frane atender, você não sabe qual das duas está no telefone. Eu sei hoje. Eu sei. Por que eu sei? Porque eu já liguei muitas vezes lá. Então, quando um atende, eu digo logo. Tem duas funcionárias na Aroeira, lá em cima, no coisa de Aroeira. A Dani e a Vera. Primeiro eu digo, Vera, ela diz, pastor, é a Dani. Ligo de novo, Vera, pastor, é a Dani. Eu digo, essa Vera não trabalha mais? Agora ela atende, eu digo, Dani, ela diz, acertou, pastor, o que o senhor quer? Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei esse mês passado todinho falando com elas duas. Falando com elas duas. Intimidade, irmãos, é quando nós falamos com Deus. E Jesus está dizendo isso aqui. Olha, a vocês já foram dados. É porque vocês não são meus, porque vocês não me ouvem, vocês não conseguem. As minhas ovelhas me ouvem e eu as ouço e as conheço. Intimidade.
Jesus está dizendo, vocês não têm intimidade comigo, vocês querem discutir teologia da revelação do Emanuel, prova de que eu sou filho de Deus, mas vocês não têm intimidade com o Deus que eu represento, por isso vocês não conhecem quem eu sou. E quantas vezes, irmãos, nós sabemos a teologia reformada de cor? Calvino, Zwinglio, John Knox, Lutero, e todos esses santos e benditos homens que pisaram nesse planeta, que amaram o Senhor e que sistematizaram a teologia e o estudo da Bíblia para que nós pudéssemos entender melhor hoje. Mas sem Deus, sem intimidade com Deus, você só vai saber teologia. Aí você vai discutir se Adão teve umbigo, se a sarça de fato é pecado, deixar aquela pombinha descer ali, ó, que ela foi tirada. Não há mais no logomarca da Igreja Presbiteriana do Brasil aquela pombinha ali. Aí você vai discutir o cara de, não, porque nunca, não se pode representar a Deus. Foi essa a discussão do Supremo Concílio. Mas se você não tem intimidade com Deus, com ou sem pombinha, na logomarca da igreja, você não vai entender absolutamente nada. Pode até argumentar teologicamente de que não deve ter, mas se não tiver intimidade com Deus, essa argumentação sua não vale nada. Sabe por que vocês não entenderam ainda quem eu sou? Que vocês ficam com esse questionamento aí, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas me ouvem, conhecem a minha voz, me conhecem e eu as conheço. Eu as conheço. Por quê? Porque tem intimidade comigo. Olha o que Jesus disse seguindo. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Comunhão. Comunhão. Estar junto. Estar ao lado entendendo. E eu gero comunhão com conversa. Eu gero comunhão com relacionamento. Depois do Bet Shalom, eu e o irmão Ziel ficamos muito mais ligados e conhecendo um ao outro do que 10 anos antes desse negócio. Por quê? Porque nós nos encontramos todos os dias e nós conversamos todos os dias. O jeitão que ele está lá, eu já pergunto logo, o que foi aí, irmão Ziel? Claro, porque eu passei a conhecê-lo. Então, intimidade é convivência. É ouvirmos a Deus e Deus ouvir-nos. É sabermos quando Deus está falando. E Deus sabe quando nós estamos falando. Vamos andar um pouquinho mais. Vamos para a visão do apóstolo Paulo agora. Romanos, capítulo 5. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue do Cordeiro, ou pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto,
mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que é isso? Intimidade. É conciliar novamente. Lá atrás, quando pecamos, nós distanciamos de Deus. Agora, o que Deus faz em Cristo Jesus é nos aproximarmos dele. E oração, irmãos, é o que solidifica isso. É o que eu construo. Tem certeza que aquela pessoa, quem você fala, um dos problemas sérios, irmãos, que nós vamos enfrentar, e eu acho que nós já estamos enfrentando, é porque enquanto a gente faz parte do problema, a gente não vê que aquilo é um problema e que nós somos parte do problema. A primeira coisa para resolver um problema é você não fazer parte dele. Primeiro ponto. Mas esse tal de WhatsApp, esse envio de mensagem, que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Essa comunicação seca, ela vai destruir os nossos relacionamentos. Eu tenho certeza que tem namorado terminando o namoro pelo WhatsApp. Tem empregado sendo mandado embora pelo WhatsApp. Tem pastor sendo dispensado pelo WhatsApp. Isso, irmãos, quebra algo fantástico, que é intimidade. Um rapaz diz assim, que quando ele recebe um telefonema, ele assusta. Porque o celular dele não é mais para falar com ninguém. É tudo, mais tudo, menos falar. Quando o celular toca, ele acha que alguma coisa aconteceu. Irmãos, nós perdemos a capacidade de falar e estamos achando que com Deus é a mesma coisa. A gente precisa de falar com Deus. Um dia desse eu estava conversando com a Simone e falei, Simone, e ela percebeu isso e falou com outras pessoas. Lembra aquela músicazinha que eu cantava quando era criança? O irmão Walter também se lembra dela, que a oração é dar um telefonema para Deus, diz que uma vez, diz que outra vez, diz que novamente. Eu fiquei pensando, puxa, não dá para mudar essa letra? Mandar um WhatsApp. Eu tenho certeza que o PP, o JP, espertíssimo aquele camarada, e uma companhia que ele tem junto, falar assim, manda o WhatsApp, o senhor, ele vai entender tremendamente, mas se falar assim, diz que uma vez, diz que outra vez, eu falo, o quê? O que é isso? Meu coisa falar, caiu a ficha. Que ficha? A do almoço, a do qualquer... Ele não sabe o que é ficha telefônica. Mas, irmãos, com Deus você tem que falar. Você não pode mandar WhatsApp. Isso não gera de jeito nenhum. Você tem que falar com Ele. Ele diz, eles falam e eu ouço. Eu falo e eles ouvem. É isso que Jesus está dizendo, intimidade. Intimidade é gerada quando nós choramos, olhamos olho no olho. Intimidade é quando nós nos relacionamos. Intimidade é quando a gente aprende a conviver com o outro, diferente. Isso é intimidade. Casamento que constrói isso, venha o que vier, eles vão terminar juntos, até que a morte vos separe. Intimidade. Não é sexo, é conversa. Depois pode vir um sexo, mas é conversa. Diálogo. Diálogo. A Simone tem uma mania, eu tenho certeza que a irmã Zildinha também, e todas as outras esposas estão aqui, falam assim, 30 anos com você, você acha que eu não te conheço? Claro que conhece. Muito mais do que qualquer uma outra pessoa, muito mais do que minha mãe. Eu não convivi 30 anos com a minha mãe. Não convivi. E a Simone foi privilegiada.
Não é por ter casado comigo não, irmãos. Por ter casado com um pastor. Porque eu passo a maior parte do tempo com ela. Por isso, quando eu fico no sítio, na segunda, e não volto, ela fica doida, desesperada. Por quê? Porque desde muito tempo atrás, desde Caruaru, quando nós fomos para Caruaru? 88. Desde 1988, eu nunca mais tirei o consultório pastoral da minha casa. Eu levanto e estudo na minha casa. Eu vou ao consultório pastoral da igreja para atender por agenda. Mas eu não venho estudar. Desde 88 eu não faço isso. Então eu acordo, tomo meu café e vou para o estudo. Minha oração, meu tempo com Deus, meus estudos. E aí ela diz, está pronto o almoço. Aí eu vou almoçar. Por isso que ela é privilegiada. Ela fica maluca quando eu fico um dia fora. Quando você aposenta, você vai para casa. Quando eu aposentar, eu vou sair de casa. Não é que eu vou abandoná-la, é que eu vou, não é? Então, o que acontece? Intimidade. É você conversar, você estar falando, a pessoa estar percebendo isso. Reconciliação. Foi o primeiro ato que Deus fez de puxar-nos de volta para perto dele. Ele fez uma ponte em Cristo. Nós fomos perdoados, os nossos pecados nos separaram da comunhão com Deus. Agora Deus nos aproximou, Ele derribou, na linguagem de Efésios, Ele derribou a parede da inimizade. E de dois fez um. Por isso que Paulo diz assim, é o mistério da reconciliação. Ou seja, Deus diz assim, vem para cá e me dá um abraço. É o que o Rogério queria. Um abraço. Intimidade. Deus quer ter intimidade conosco, irmãos. Não religiosidade. Intimidade. O que é interessante, o que significa religião no latim? O que significa religião, irmãos? Hein? Religar. Por que esse negócio está separando a gente de Deus e das pessoas? Eu conheço crente que nem quer ver o outro, porque brigou numa divisão de igreja. Tem crente que não quer ver nem o pastor, porque separou uma coisa, um foi para a denominação, um fundou uma, e o cara não quer nem ver pintado. Aquilo que Deus sonhou, irmãos, para nos ligar novamente a Ele, a gente não tem trabalhado isso. E oração passa essa intimidade, passa pelo caminho da oração. Mateus, puxa o tempo, irmãos, também eu falo. Hein? Mateus 23, 34. Mas eu vou terminar. Aí tem mais, né? Porque alguém já chegou para mim domingo passado, após o culto, falou, não adiantou o senhor não ter dado o segundo hábito, porque eu sei que oração está nesse hábito. É claro que vai estar, né? Quem quer ser altamente comprometido com Deus tem que ser alguém que ore. Vamos lá, Mateus 23, 37. Que coisa fantástica! Pintinho debaixo das asas da galinha. Já viu como é quentinho aquele negócio? Um dia desse eu fui tirar um pintinho de debaixo da galinha, o pintinho sumiu. Eu disse, estava aqui o cara, ele não pulou, estava aqui. Sabe o que eu descobri? Ele estava fincado debaixo da asa da galinha. Que é uma linguagem maior de intimidade do que essa que Jesus estava dizendo para eles?
Eu queria puxar vocês para debaixo, ficar bem quentinho aqui debaixo, e aí vocês gostaram. O que Jesus está dizendo, irmão? Vocês não quiseram. Não quiseram. Irmão, sabe assim a minha leitura depois de 35 anos de ministério? Eu acho que a gente não ora mais porque a gente não quer mesmo esse negócio. Porque se eu me aproximo de Deus o bastante para me tornar íntimo dele, um punhado de coisa que eu faço, eu não vou fazer mais. E como diz uma repórter hoje falando desse negócio aí do PSB com o Cunha, a repórter diz assim, acendeu uma vela, a Cristiane, da Globo News. Ela disse que é a mesma coisa de acender uma vela para o diabo, outra para Deus. Porque eu largo você, eu não quero saber de você mesmo, mas o senhor fez um negócio muito forte. Então, ela, no comentário lá desse negócio, dessa quebra de aliança lá com o Cunha, então ela usou a expressão. Às vezes, irmão, sabe o que nós queremos? O melhor do mundo e o melhor de Deus. Eu nem sou íntimo com o mundo e nem sou íntimo com Deus. Mas eu quero usufruir do melhor dos dois. Porque quando eu me tornar íntimo de um dos dois, eu vou perder o outro. Jesus diz isso com relação ao dinheiro. Olha, vocês não podem servir a Deus, servir a um Deus, e vocês têm que definir. Às vezes nós corremos da oração, irmãos, porque oração gera obrigação. Oração gera algo que às vezes eu não quero deixar, que às vezes eu não estou disposto a abraçar. Às vezes eu vou ser tão impactado com essa intimidade com Deus, que eu vou perder um punhado de coisas que eu acho que são perdas. E por isso que a gente vai levando essa vidinha sem poder, sem ser impactado pelas realidades de Deus no dia a dia. Deus nos oferece poder, mas o poder vem através da intimidade com Ele. Para terminar, um texto que eu tenho certeza que vocês sabem de cor e que faz parte daquele horóscopo cristão lá. Eu já disse para vocês qual que é o horóscopo cristão, não já? Caixinha de promessa. Aquele é o horóscopo cristão. Não tenho obrigação, tudo é promessa. Eu não vi, acho que não vende mais, não vende? Eu acho que não vende mais, né? Eu acho de tanto eu falar, eu acho que... Ei, você ainda tem um ainda? É daqui da caixinha assim. Tá, eu sei, mas vendeu-se muito, dava-se muito de presente, aquilo era cheque. Dono de livraria comprava caminhões cheios daquele negócio para ganhar dinheiro. É verdade, é uma caixinha assim, que vem... Todos conhecem a caixinha de promessa? Acho que todo mundo. Quem não conhece aqui? O senhor não conhece? O senhor não... mas porque o senhor chegou depois. Ainda bem que o senhor chegou depois. Você não conhece não, Taviano? O senhor também não? O senhor não tinha uma caixinha de promessa quando esse menino era pequeno? Só não, né? Aqui a irmã Vera. Não. Só conhece. É uma caixinha pequena. O senhor também não conhece, né, irmão Melo? Não é do tempo do senhor, não. Fábio, você não conhece, né? Você conhece? Hein? Agora tem, olha, tá falando que sofisticou o negócio, tem zíper. Hein? É igual do papagaio, não tem nada, é igual do papagaio. Cada um tira o seu, cheio de promessa. Aí você vai para casa, Deus falou comigo hoje. Gente do céu, não faz isso não. Tá parecendo aquele cara, né? Ele folheia a Bíblia, não tem, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, hein? O mesmo princípio. Senhor, fala comigo. Pá. O que tens que fazer, vai e faça rápido. Poxa, não é isso.
Pega a corda e suicida. Cuidado com esse negócio. Isso aí é complicadíssimo, esse negócio. Mas, por falar nisso, esse está lá. Eu sei que está. Porque essa é uma das grandes promessas. Mas a gente esquece das implicações dessa promessa. Jeremias 33, 3. Qual o crente antigo que não sabe Jeremias 33, 3 de cor? Invoca-me e responder-te-ei coisas grandes, maravilhosas, que não sabes. Oh, que coisa linda. Gente, isso é intimidade. Intimidade. Se você não tiver intimidade, Deus pode falar para você, você não está ouvindo, você não sabe o que quer dizer. Você não sabe o que quer dizer. Olha, você já tentou comunicar com alguém que tem problema com a voz? Ele deu um problema e ele tem a voz meio qualquer coisa, entendeu? Agora chama alguém da família. Ele traduz tudo o que você quer ouvir. Tudo. Intimidade. Às vezes Deus vai falar para você mesmo isso. Mas você não tem intimidade, você faz o contrário. Parece aquela velha surda da Praça é Nossa. Você fala uma coisa, entende outra. Irmãos, um dia eu preguei aqui, um tempo atrás, a pessoa diz, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu falei, que palavra, meu irmão? Não essa, porque agora eu vou fazer isso. Falei, meu irmão, toma cuidado. Não foi isso que eu disse. Agora, se Deus te disse isso, é sua responsabilidade. É verdade. Porque em momento nenhum eu falei aquilo. Em momento nenhum eu falei aquilo. Então, às vezes, irmãos, Deus está te dizendo uma coisa, você está entendendo outra. Sabe por quê? Falta intimidade. De saber que foi Deus mesmo que falou. Eu gosto do salmista. O salmista diz, eu coloco diante do Senhor a minha queixa e fico esperando. Treinando, meu Senhor, o que o Senhor está dizendo mesmo? Tem certeza? Olha o Samuelzinho. Olha o Samuelzinho, irmãos. Por que o Samuelzinho não diz, pode falar, Senhor, teu servo ouve? Porque ele só ouvia a voz do seu ajudador, o que estava ali, o Eli, que estava trabalhando com ele. Só essa voz que ele ouvia. Ele não tinha ouvido a voz de Deus. Agora, depois que Samuel entendeu a voz de Deus, julgou o povo de Israel, deu palavra profética para o povo de Israel, foi sacerdote para o povo de Israel. Não precisou mais de Elias. Não precisou mais de Eli. Ele agora ouvia a Deus, pode dizer. Ele diz para isso, quando falar de novo, diz, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Ele ensinou ele a ouvir a Deus. E pode olhar, Samuel disse para Saul uma das palavras mais difíceis. Você rejeitou a Deus e Deus te rejeitou. Irmãos, tem que ter intimidade com Deus. Do quilate de Jesus Cristo, que diz para os judeus, sabe por que vocês não entenderam ainda? Porque vocês não são minhas ovelhas. É o mesmo nível de intimidade com Deus. Então, vamos ser íntimos a Deus, irmãos. Vamos gastar tempo com Deus. Eu fico pensando quanto tempo a gente joga fora, né, irmãos? Vocês querem ver? Programa um dia. Eu falei com meu sobrinho, sexta-feira passada. Eu falei com ele, Jefferson, veja como o dia rende quando você o programa. Nós rodamos 800 quilômetros.
Quando deu 9h30 da noite, eu estava em casa de novo, tomando o meu banho quentinho para dormir na minha cama. Mas tudo programadinho. Hora tal a gente chega, hora tal a gente vai nesse lugar, hora tal nós vamos nessa, hora tal nós vamos nessa, hora tal, até 4 horas a gente precisa sair tranquilo. Programado. Então, irmãos, pense o quanto que nós desperdiçamos tempo e nós não temos tempo para aquele que nos deu esse tempo para estar com Ele, o Criador dos céus e da terra, o que estendeu a terra e afirmou, pela sua pura soberania. E nós, esses biodegradáveis, essas caixas de moléculas biodegradáveis, não tem um tempo para falar com Deus eterno. Jesus diz assim, sabe por que eu fiz essas ovelhas, que essas ovelhas, eu vim dar-lhes a vida eterna. Ninguém vai tirá-las da minha mão. Irmãos, pensa nesse privilégio. Pensa nesse privilégio. A menina que é levada pelo pai ao altar, ela está acreditando que aquele camarada que a está tomando pelas mãos vai cuidar dela, porque está prometendo fazer isso. E ela se joga, ela se entrega a esta pessoa. E quer fazer de tudo para ter comunhão e intimidade com ela. E Jesus diz assim, eu estou levando eles para o céu, para passar comigo toda a eternidade. E a gente não gasta tempo com esse Senhor. Não gastamos tempo. Irmãos, vida cristã é tempo com Deus. É muito mais do que tempo na igreja. Eu ouvindo o pastor hoje, aliás, eu li uma mensagem de um pastor que estava dizendo o seguinte, se vocês dependerem dessa mensagem que eu lhes entrego todo domingo, para ter intimidade com Deus, vocês estão perdidos. Estão perdidos. Eu achei forte na hora que eu li, mas é isso mesmo. Não gera, irmãos. Precisamos gastar tempo com Deus em casa, no dia a dia. Deus não está circunscrito a lugar nenhum, irmãos. Por isso que eu digo, a concepção que nós temos de Deus vai mudar, impactar a nossa atitude de oração. Deus é onipresente, irmãos. Então eu estou no ônibus, Deus está. Eu estou na fila do banco, Deus está. Eu estou na igreja, Deus está. Eu estou na minha casa, Deus está. Então, em qualquer lugar que eu estiver, irmãos, Deus vai estar. E Ele é onisciente. Eu posso falar com Ele sem emitir uma única palavra. Eu fecho os olhos e converso com Deus em qualquer lugar. E Deus é onipotente, o Todo-Poderoso. Ele pode interferir em qualquer situação. É um conceito que eu tenho de Deus, que vai mudar toda a minha vida de oração. E tem pessoas, os fariseus dizem assim, não, eu só oro no templo. Hipócrita. Ou então quando Jesus diz assim, eu oro para os outros ouvir. Não, não oro. Eu não gosto de orar silenciosamente. Por que você gosta de orar alto para os outros ouvirem? Aí Jesus dá um recadinho, né? Vai lá e entra no teu quarto, tranca a porta e esteja em intimidade com Deus. Porque intimidade, irmãos, é algo secreto, é algo que eu desenvolvo com Deus. Por exemplo, tem muita coisa da minha vida com Deus que vocês não sabem, não vão saber, que a Simone não sabe e não vai saber. É meu e Deus. Intimidade. Algumas facetas dessa intimidade eu as solto às vezes, numa reflexão que a gente está falando sobre Deus. A intimidade do casal a gente não sabe. Intimidade é intimidade, irmãos. Oração
é o que gera intimidade com Deus. Que bonito Jesus dizer assim, eu sei que tu me ouves, mas eu estou pedindo isso por causa deles. E aí Jesus ora audível. Lázaro vem para fora. Coisa linda. Então, irmãos, intimidade primeiro. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e o véu que separava o santo dos santos foi rasgado por ti mesmo, de alto a baixo. E hoje, pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao Senhor. E nós queremos agradecê-lo por isso. Deus, ajude-nos a amarmos esse tempo de conversa com o Senhor. Ajude-nos a desenvolvermos, ó Deus, tempos, espaços, nas nossas agendas corridas para o Deus Criador do universo, que é o Senhor. O Deus que nos amou de tal maneira que abriu mão do convívio íntimo com o seu Filho, para vê-lo sofrer, ser envergonhado, vituperado, para poder reconciliar-me com o Senhor. Deus, muito obrigado por isso. Que cada um, Deus, nessa noite, possa pensar nisso e ter motivação para orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo ajudem-nos a entender isso. E que conosco esteja até aquele dia que, quando com Ele, nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.